gente, eu atrasei porque eu quebrei um copo. Tá tudo bem, quebrei o copo em cima da mesa, normal. Sejam bem-vindos! Ainda não tem ninguém pra cuidar da Cacau, então talvez ela passe aqui na frente, ok, galera? E eu vou começar logo, porque tem muita coisa pra falar, muita coisa. Quem aí já assistiu Stranger Things, a terceira temporada? Quem aí, ó, falei que ela ia passar aqui? Ok, galera, a terceira temporada queridinha da Netflix foi a maior audiência da Netflix até hoje. As pessoas assistiram, a maior parte das pessoas que assistiram tudo em apenas 4 dias. Esses foram os dados enviados pela Netflix. E realmente, eu não lembro se eu assisti em 4 dias, mas eu assisti bem rápido também. Ignorem o gato atrás de mim, por favor. Stranger Things está de volta com a sua terceira temporada e com ela mais monstros, mais superpoderes, mais vilões. Mas o assunto principal dessa temporada foi nada mais, nada menos do que o quê? A puberdade, não é mesmo? Nossos personagens favoritos estão explorando nessa temporada o crescer, que aborda temas como namoro, ciúmes, limites com os pais, encontrar o seu lugar no mundo, que está tudo mudando à sua volta, né? Coisas de adolescentes. Hoje a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. Primeiro, porque eu falei pra vocês que a gente ia falar bastante de roteiro, né? Então, primeiro eu vou dar a nossa revisão da série em todos os sentidos. Vou falar o que eu achei dela, vou fazer a nossa análise cinematográfica. E depois eu vou pegar o roteiro do primeiro episódio da terceira temporada e a gente vai destrinchar as partes principais dele. Então, vamos começar. Eu espero que vocês gostem. Teve bastante pergunta aí e bastante gente pedindo dicas sobre o roteiro, então eu espero que essa live seja bem útil para vocês que têm essas dúvidas. Essa temporada se passa no verão, então as crianças não vão para a escola. Vou chamar eles de crianças, mas aí eles já têm uns 15 anos, né? E finalmente a temporada não gira em torno do núcleo familiar do Will, como foi a primeira e como foi a segunda, né? Eu senti que o tempo de cada núcleo foi muito bem dividido e a gente conseguiu acompanhar bastante cada história com detalhes e foi o suficiente para cada um. E na verdade o personagem do Will até não contribuiu muito. Ele tem uma coisa meio Harry Potter nessa temporada, que ele sente quando o monstro está perto, só que ele tem assim um arrepio na nuca, não é a cicatriz, mas eu lembrei muito de Harry Potter quando ele começou a fazer isso, né, foi desenvolvendo. E além disso, ele não faz nada demais, ele tá ali como aquele amigo que tá se sentindo de fora, porque os amigos dele estão namorando, enfim, ele tá meio assim, se sentindo meio isolado, então ele não participa tanto da trama, ele só tá ali junto em todos os momentos. Mas foi bom, né, porque mudou um pouco o foco, não ser tudo sempre na família dele. Eu entendo que no começo era muito focado porque afinal, né, era a Winona Ryder que tava ali, enfim. Mas foi bom ter mudado um pouquinho o foco. Quem mais se sentiu assim? Não aguentava mais aquele menino sofrendo, coitado. Ele só sofre as primeiras temporadas. Bom, e falando em ser bem dividida, a Luísa perguntou pra gente aqui no Instagram como você consegue manter um roteiro relevante com muitos arcos, que é o que acontece aqui no Stranger Things, né? Ela fala, em Stranger Things todos são muito, muito importantes, e é verdade. Bom, Lu, é o seguinte, eu não sei se você assistiu nossos vídeos sobre os primeiros passos para desenvolver um roteiro, mas lá a gente faz uns exercícios para você começar a desenvolver e desenvolver mesmo os arcos que vão ter em cada episódio. É assim que acontece. Antes de escrever o roteiro, o roteirista já tem todos os arcos dos episódios na cabeça. Ele já escreveu, ele já desenvolveu ali, ele sabe quantos arcos ele quer ter por episódio, quem que vai interagir com quem. Ele tem tudo bem planejado. No caso de Stranger Things, isso foi acontecendo, na verdade, ao longo das temporadas, porque como a gente falou aqui, a primeira e a segunda foram muito focadas no núcleo familiar do Will e muito focadas na Eleven, né? A Eleven ganhou muito espaço nas 2 primeiras temporadas. Claro que teve bastante espaço também para os meninos, né? O grupo dos 4 ali.
mas a gente teve muito foco mesmo na família do Will e na Eleven. E nessa terceira temporada isso foi meio que dissolvido. Então, eu acredito que para você manter um roteiro relevante, você precisa que o seu roteiro tenha tudo muito bem amarrado. As ideias têm que estar muito bem amarradas, e se você criar personagens interessantes, com características e arcos distintos, bem marcantes, né, com que as pessoas se identifiquem, as pessoas vão investir emocionalmente neles, vão investir emocionalmente na história, e você vai ter o seu roteiro muito bem feito. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Bom, Dustin e Steve se reencontram nessa temporada quando Dustin volta do acampamento de férias em que ele estava no acampamento de ciências. E é um momento muito emocionante, né? A gente amou essa relação dos dois na última temporada. Eu acredito que tenha feito muito sucesso, por isso que eles retomaram isso aqui. Ele volta e ele vai lá na sorveteria onde o Steve está trabalhando. E aí ele começa a se gabar que ele arranjou uma namorada que é super mega linda, super mega inteligente e tal. Mas ninguém acredita nele que essa namorada existe porque ele não consegue nem entrar em contato com ela. E aí o novo núcleo super diferente que ninguém esperava é formado nessa temporada, que é o núcleo do Steve, do Dustin, da Erica, que é a irmãzinha menor do Lucas, a gente já vai falar sobre ela, e da Robin. A Robin é a garota que trabalha com o Steve na sorveteria, né? E ela, eu descobri que é filha nada mais, nada menos do que Uma Thurman e Ethan Hawke. Então a menina não é fraca, não. Deu pra perceber que ela se tornou aí uma queridinha da série. Então, a gente gostou muito desse núcleo, foi muito bem montado a forma como os núcleos se formaram, e esse foi o meu preferido, com certeza. Por essa razão, o Dustin acaba ficando separado dos outros meninos, né, do resto do grupo. Eu não sei se eles fizeram isso pra dar mais destaque pra ele, que eu acho genial, mas é incrível também como a parte em que todos eles se reencontram pra aquele confronto e tal. É bem emocionante pra atacar juntos, né? A gente percebe nessa temporada que o Steve perdeu completamente o jeito que ele tinha com as meninas, principalmente porque ele não passou na faculdade, ele tá ali trabalhando numa sorveteria, sei lá, ele perdeu aquele mojo que ele tinha nas duas primeiras temporadas. Além disso, a gente tem uma linha bem humana da Eleven nessa temporada, né? Os poderes dela são usados muito mais para cenas cômicas, como a cena que eles assustam o Dustin, já que todo mundo ali ao redor dela, né, homens, insistiram pra ela não sair para lugares com muita gente por causa dos poderes dela, para ela não ser reconhecida, enfim. Ela tá sendo mantida muito dentro de casa e ela acaba não usando tanto os poderes dela assim. Aí ela usa os poderes mais cinéticos de mover as coisas, né? Mais em ação aquele poder dela de fechar os olhos para achar as pessoas, enfim. Além disso, a gente tem a Max como amiga feminina do lado dela. A Max entrou na segunda temporada, mas nessa ela ganhou bem mais destaque. E ela vira, assim, uma super amiga da Eleven. Ela é super diferente porque ela não liga pra ninguém, não liga porque ninguém pensa, faz o que ela quiser. E ela acaba mostrando esse mundo pra Eleven que ela não conhece, já que todo mundo ao redor dela tá fazendo ela ficar em casa, não quer que saia, não quer que interaja com o mundo. A Max fala, não, a gente vai, pronto, leva ela e mostra pra ela que ela pode tomar o controle da vida dela. E que a vida não é apenas também ter um namorado. A Max mostra isso pra Eleven, porque no começo ela tá muito focada no Mike. E quando ela começa a sair com a Max, ela entende que não é só aquilo. Eu achei isso demais, obviamente, né? Todo girl power inserido aqui, inclusive a cena em que ela termina com o Mike é tratada muito dessa forma. Porque ela gosta dele, mas ao invés dela ficar chorando, ficar lá, ai meu Deus, e agora? Não, ela sai dando risada, elas ficam juntas, elas saem, fazem compras, enfim. Isso é feito de uma forma muito legal, porque eu acho que em qualquer outra série mais antiga isso seria tratado de outra forma, e aqui foi tratado de uma forma muito natural. Bom, a história mais chata dessa temporada pra mim foi a da Nancy e do Jonathan. A Nancy tem aí um arco bem girl power também, mas é um pouco chato a forma como tudo se desenrola. O Jonathan também não faz nada muito incrível nessa temporada. Tem uma hora que ele luta lá, mas não é nada demais.
Ele só simplesmente segue a Nancy por todo lugar que ela vai e fica falando, não, acho que a gente não devia fazer isso, só isso que ele faz. Mas teve uma cena muito emocionante da Nancy com a mãe dela, que eles falam muito desse mundo machista em que elas estão vivendo, e a mãe fala sobre a experiência dela pra ela e fala pra ela, não, você tem que ir pelo que você acredita, acredite em você, né, porque tem um monte de homem falando que você não pode fazer isso e que você não vai fazer. É uma cena realmente muito emocionante, vale a pena, e foi uma das cenas que eu mais gostei dela nessa temporada. A gente tem uma revelação nessa temporada, que é a Priya Ferguson, que interpreta a Erica. Ela já é super engraçada nas últimas temporadas, ela interpreta a irmãzinha menor do Lucas. E aqui ela ganhou uma atenção especial e mandou muito. Ela é definitivamente uma das melhores personagens dessa temporada. Entrega cada cena com uma emoção, com a medida certa. Ela tem várias tiradas, ela não, sabe, não leva desaforo pra casa. Ela é super direta e ela chamou muita atenção. A galera gostou muito dela, viraram fãs. E com certeza na próxima temporada ela também vai ganhar bastante destaque. A frase dela mais marcante dessa temporada foi: não existe América sem Erica. Então vamos falar agora sobre a cena mais fofa dessa temporada. Acontece no final da temporada. E é quando a gente finalmente conhece a namorada do Dustin, a Suzy. Ela é totalmente inusitada, essa cena. Não faz o menor sentido ali no meio. Mas eles colocaram ali e simplesmente é uma das melhores cenas da série. Que é quando o Dustin e a Suzy cantam a música do Never Ending Story, né? Da História Sem Fim. Quem gostava desse filme quando era pequeno? Eu amava esse filme. E aí eles cantam enquanto os outros estão sendo perseguidos pelo monstro. É uma coisa assim, né? Muito engraçado, mas é muito fofo. E é com certeza um dos momentos meus preferidos da série. O final dessa temporada é extremamente emocional, é extremamente triste, é extremamente inesperado. Eu não tava esperando que isso fosse acontecer, mas existem cenas pós-crédito que eu acho que a maioria das pessoas viram, já tem muita especulação sobre essa cena, dá uma mini esperança pra quem assiste. Eu não vou falar aqui porque aqui eu já vou dar muito spoiler, então se você não sabe do que eu tô falando, vai lá assistir e depois me conta o que você achou. Eu não vi nenhum desenvolvimento da personagem da Winona. Pra mim, ela tá igual às outras duas temporadas. Ela tá um pouco, assim, traumatizada com a morte do Bob, né? Da última temporada. E ela é ótima como Joyce. Eu gostaria de ver outros lados da Joyce. Aqui a gente viu um pouquinho dela querendo aí se tornar uma detetive. Mas eu queria ver mais alguns outros lados dela. Assim, eu não acho que ela desenvolveu muito o personagem, não. O David Harbour como Jim Hopper tá incrível. Eu acho que a gente consegue ver uma profundidade muito legal dele nessa temporada. Obviamente, pra quem já terminou a temporada sabe, né, por que isso tá acontecendo. E o personagem dele também é bem diversificado nessa temporada, porque ele faz papel de pai, ele faz papel de solteirão romântico, ele faz papel de desajustado, xerife da cidade, herói, então ele é tudo nessa temporada. E o ator realmente traz muita vida pro personagem, né? Várias facetas, com certeza. Bom, nessa temporada a gente tem 3 vilões, basicamente, certo? O Demogorgon, mais forte do que nunca e mais nojento do que nunca, está solto na cidade, mas ele usa o Billy como bode expiatório ao invés do Will. O Billy é interpretado por Drake Montgomery e eu acho a interpretação dele muito boa, muito boa. Você fica com medo dele, você sente dó dele, você sabe tudo, ele transforma de uma emoção para outra, com o que parece ser muita facilidade. O roteiro dá um background da história dele que faz você criar uma simpatia por ele, mesmo ele sendo um dos vilões ali. E o terceiro, na verdade, são vilões, né? São os cientistas russos. Eu achei, assim, uma história um pouco batida, colocar os russos como vilões aqui, tipo, a gente já viu isso muito, né, na TV, enfim.
Mas a gente entende que, sei lá, foi mesmo uma coisa para remeter aos anos 80, não é mesmo? A fotografia e a trilha sonora dessa temporada é mais incrível que a das anteriores, eles estão melhorando cada vez mais, né? Mais grana ajuda a fazer isso. E a arte também é ainda melhor, a gente vai falar bastante dos cenários e bastante da arte quando a gente vai falar do roteiro. Nessa temporada eles usam ainda mais, né, os clássicos dos anos 80 e até mesmo fatos que aconteceram naquela época, que se passa a história, como o lançamento daquela nova Coca-Cola que ninguém gostou, De Volta pro Futuro passando no cinema, várias referências de filme, várias referências de música, várias referências de produtos, a moda do shopping, tudo é montado, pensado muito nos mínimos detalhes, e isso torna a história muito mais real pra gente. Bom, o prefeito de Hawkins é interpretado pelo Cary Elwes, que, se vocês não se lembram, é dos Jogos Mortais. O primeiro Jogos Mortais original é aquele médico que tem que cortar a perna lá com a serra, né? Eu não tinha reconhecido ele, depois eu fui ver isso. Essa foi mais uma curiosidade. A gente tem bastante referência também, claro, né, de várias obras dos anos 80 que eles colocam ali. Os Duff Brothers falaram que eles se inspiram muito em filmes de terror dos anos 80, que a gente vai falar também aqui no roteiro, que é tem um que eles se inspiram mais do que todos, que é o Day of the Dead, que foi dirigido pelo George Romero. Eles se baseiam bastante no George Romero, inclusive aquela cena que tá todas as pessoas que vão ser abduzidas pelo monstro andando assim no escuro, de um dos filmes dele, de zumbi. Eles têm bastante referências de filmes dos anos 80 e é muito legal. Tem até uma parte lá em que eles estão na casa e o monstro tá tentando entrar e eu não lembro se eu acho que é o Jonathan que coloca a cara assim entre a porta e a gente tem muita referência do Iluminado, né? E é muito legal todas as referências, a gente consegue identificar ali no meio. E agora a gente vai falar no roteiro, ok? Vamos lá. O roteiro do Stranger Things é formatado em 3 atos, né? Como roteiro clássico. A gente tem o teaser, a gente vai falar aqui sobre o roteiro do primeiro episódio, para poder exemplificar algumas coisas para vocês que são inseridas no roteiro, que às vezes a gente nem pensa, às vezes a gente nem presta atenção, mas que é tudo muito detalhado, tudo muito pensado. E é assim que a gente escreve um roteiro de qualidade, bem amarrado, que vai fazer sucesso. E não é por menos que essa série faz tanto sucesso assim. Então eu queria dar alguns exemplos para vocês dentro desse roteiro do primeiro episódio, ok? Então a gente começa com o teaser ali falando que a gente está em junho de 1984. A gente começa com os cientistas lá no laboratório, mexendo naquela máquina, tentando abrir o portal, né, pro Upside Down. Que a gente já reconhece, porque já estamos naquele mundo há algum tempo. E dá alguma coisa errada e todos os cientistas que estão lá do lado da máquina são desintegrados, né? Bom, e o portal se fecha, mas a gente vê que tem um monstrinho ali tentando sair. Aí a gente vai ter o primeiro ato. O primeiro ato é a exposição, a introdução. É como a gente conhece a história, quando a gente conhece o herói ou os heróis, os personagens principais. Quando a gente conhece também o conflito principal da história, que tá acontecendo ali, e o mundo da história, né? Onde ele se passa e tudo mais. E isso é uma coisa que eu queria ressaltar aqui. Quando você escreve o primeiro ato, você tem que ter alguma coisa que envolva já o seu telespectador nas primeiras linhas, para que ele já se envolva na história, queira saber o que vai acontecer ali. E eu acho que aqui a gente tem isso 2 vezes. A gente tem isso no teaser, que é essa parte do portal, dos cientistas, e aí a gente já começa o primeiro ato com uma outra forma disso, que é o Mike e a Eleven se pegando lá na cama. Porque a gente já conhece eles, a gente já conhece a história deles, eles são super bonitinhos, na última temporada eles se deram um beijinho, e agora eles passaram pra outra fase do relacionamento, e eu acho que isso traz a gente pra dentro da história, porque a gente tá, nossa, então eles viraram um casal mesmo, então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, ok? Então a gente tem essa cena deles no quarto, a gente conhece muito o quarto da Eleven,
nessa temporada. Ela tem porta-retratos com fotos meio que não cabem, é tudo meio desajustado e eu acho que isso representa muito essa fase dela nessa temporada, porque ela tá aprendendo a ser uma garota normal, uma humana e uma adolescente ainda por cima. Então, o quarto dela representa muito isso, porque nada combina com nada, é tudo meio colocado ali, ela tá aprendendo ainda do que ela gosta. Tem bastante fotos do Mike escrito nas coisas, super engraçado. Tem desenhos, tem posters na parede, nada orna, sabe? Nada combina. E a gente vê que ela parece estar usando uma roupa também que poderia ter sido do Hopper, porque ela só usa flanela, umas flanelas gigantes assim, que não cabem nela e que parecem muito com as roupas do Hopper. Então ela ainda está se encontrando nesse mundo normal, né, que ela não viveu a maior parte da vida dela. Até mesmo o edredom da cama dela, você pode perceber que é um pouco mais feminino, dá pra perceber que o Hopper pode ter comprado aquele edredom pra ela, mas as almofadas também não combinam, enfim. É a Amazona. Isso faz muita parte da arte, né, gente? A arte é uma coisa muito importante pra você acreditar naquela história. Tem monstro, tem portal de outras dimensões, tem o que for, mas a gente acredita naquele mundo, a gente entra dentro daquele mundo porque eles montam de uma forma que a gente se identifique, que a gente acredite realmente. Bom, aí o Hopper tá lá assistindo TV enquanto os dois estão lá se pegando, aí ele dá uma assim, né, tenta ver o que eles estão fazendo, e quando ele vê que eles estão se beijando lá, ele fala, aí a Eleven já pega os poderes dela, pá, e fecha a porta. Ele fala uma frase muito pai, né, tipo, deixa a porta aberta pelo menos 2 centímetros, 2 inches, né, não sei quanto é 2 inches em centímetros. E aí a gente percebe já que a relação deles já evoluiu muito. Antes, na segunda temporada, eles ainda eram meio esquisitos e tal, mas agora ele se sente muito pai dela. E essa é uma característica muito adolescente que a gente já vê desse assunto adolescente nessa temporada. Bom, aí o Mike vai pro shopping da cidade. A gente vê, né, que o shopping é novo na cidade e tal, é uma novidade, tá sempre lotado. Aí ele encontra com o Will, com a Max e com o Lucas pra assistir o Day of the Dead, que é aquela referência que a gente já falou aqui. Temos uma imagem do shopping por fora, né? A gente sabe que foi gravado no shopping de verdade, inclusive tem umas cenas que eles falaram que eles estavam gravando e tinha gente lá em cima passando, tipo, e daí? Tô fazendo compras e tal. Logo de cara a gente pode ver que o shopping se enquadra na época da série e que são os anos 80, né? E que quando a gente entra, a arte é realmente super incrível. Logo na entrada já tem uma loja de reparo de câmeras que tem ali, a gente vende filmes, nananã, você já tá entrando ali na Story World, no mundo da história. O chão é coberto por um carpete super vermelho, super vermelhão assim, o que é muito americano e muito antigo também. Todo o design estrutural do shopping é bem anos 80, é muito bem pensado assim. Os meninos estão reclamando de que eles quase perderam o filme porque o Mike tava com a Eleven, a Max já defende a Eleven, é uma coisa bem adolescente, bem legal. Aí o Lucas já encontra a irmã dele lá, a Erica, já briga com ela, coisa de adolescente, gente, é isso essa temporada. Logo de cara a gente já é reintroduzido a essa irmã do Lucas, né, que é a Erica, que tá lá tomando sorvete com as amigas. Aqui já existe o detalhe do sorvete, tá inserido aí nessa temporada, e eu não sei se isso é uma característica inserida no roteiro já, ou se foi inserida pela produção já sabendo disso, mas aí é só um gostinho do destaque que ela vai ganhar nessa temporada e a relação que ela vai ter com o sorvete e como que ela vai entrar ali. Ela tá sempre ali tomando sorvete e é assim que ela começa a interagir com os outros e entrar no núcleo deles. Bom, eles chegam até a sorveteria, onde o Steve está trabalhando, vestido de marinheiro. Ele leva eles até a porta de trás da sorveteria para eles conseguirem entrar no cinema escondidos. A sorveteria também é super típica dos anos 80, super americana, principalmente tipo, com esses uniformes super bregas, assim, que os adolescentes morrem de vergonha de usar, enfim, mas tem que trabalhar, não sei o quê. E aqui nessa cena, a gente tem uma frase super simples, isso é muito interessante para quem quer aprender roteiro, que é como você vai explicar alguma coisa sem que o seu diálogo seja expositivo. O que é um diálogo expositivo? Tipo, você tem que falar pra alguém que
o personagem principal tem que falar pro outro que alguém comeu o jantar dele. Aí ele vai lá e fala, nossa, você ficou sabendo o que aconteceu? E o outro fala, ai, alguém me contou, é alguma coisa sobre o jantar. Sabe, o diálogo expositivo é muito óbvio, é uma coisa muito óbvia. E aqui a gente tem um exemplo de como não fazer isso de uma forma perfeita. Quando eles entram na sorveteria, a colega de trabalho do Steve, né, que é a Robin, ela pega e fala assim, ei, tonto, seus filhos estão aqui. Essa fala simples, é só isso que ela fala. Explica, que ela sempre zoa o Steve, ou como é a relação deles, que ele é amigo daquelas crianças, e ela sabe disso. E 3, que os meninos vão lá e fazem isso o tempo todo, é uma coisa recorrente. Então só com essa frase simples a gente consegue entender todo esse contexto. Essa última também se repete quando o Steve aparece e fala, nossa, de novo vocês, e quando eles passam pela porta dos fundos, o Steve fala, se alguém ficar sabendo disso, aí todo mundo responde em coro, a gente já sabe, a gente tá morto. Eles já fazem isso sempre, a gente consegue entender isso. Bom, então eles se sentam pra assistir o filme. Logo, quando eles sentam pra assistir o filme vai começar, as luzes do cinema se apagam, as luzes do shopping se apagam, as luzes da cidade se apagam. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o filme de novo. O Day of the Dead é um filme de 1985. A gente entende a referência, pela referência, na verdade, que um ano ali se passou desde o início em que os cientistas estavam fazendo aqueles experimentos. E esse filme foi dirigido pelo George Romero, que dirigiu também muitos outros filmes, produziu também muitos outros filmes de terror, principalmente de zumbis. Até 2011 ele tem filmes que ele produziu assim. E esse é um filme de zumbi também, então a gente pode entender que eles tiveram aí que entrar escondido no cinema porque era um filme que eles não podiam assistir, né, que era para maior de 18 anos. Aí a gente tem alguns detalhes no roteiro. A gente tem detalhes que às vezes as pessoas nem prestam atenção porque estão envolvidas ali, mas que são detalhes que deixam aquela história mais real ainda. Então, nessa hora que eles sentam pra assistir, eles estão ali passando as guloseimas uns pros outros. Aí alguém fala assim, você quer um Skittle? Sabe Skittle, aquela balinha que parece M&M's, assim? E uma curiosidade é que os Skittles, essa bala, ficou extremamente popular quando ela passou a ser produzida nacionalmente, né, domesticamente ali nos Estados Unidos. Ela era uma bala britânica. Quando ela começou a ser produzida nos Estados Unidos, ela começou a ficar muito, muito popular. E isso aconteceu em 1972, então é mais ou menos ali naquela época. Então é um detalhe muito sutil, que cabe muito bem ali. É assim que se faz um roteiro de qualidade. Tudo que tem no roteiro é pensado, não tem nada no roteiro que tá ali por estar. No roteiro, na produção, no set, na produção de arte, tudo ali tem um motivo. Aí a gente vai ter o nosso primeiro incidente, que é o incidente inicial. No primeiro momento que as luzes todas se apagam, a gente vai para outro lugar ali na cidade e vê uma fumaça preta saindo de um lugar abandonado, lá um galpão, cheio de rato e, sei lá, uma coisa bem nojenta assim, e aí todas as luzes voltam, como se nada tivesse acontecido, e diz, beleza. Aí a gente tem o plot turning point, que é o ponto de virada da nossa história, o primeiro ponto. Que é quando eles estão lá, as luzes voltam, o Will sente aquele primeiro arrepio no pescoço. E que eu já falei pra vocês que é muito Harry Potter pro meu gosto. Aí a gente corta pro segundo ato. No segundo ato, a gente vê lá a Nancy e o Jonathan acordando atrasados, a Nancy se veste, sai pela janela, o Jonathan sai e vai embora pra buscar ela. O quarto do Jonathan, vamos falar de arte aqui. O quarto do Jonathan é mais bagunça do que personalidade, na verdade. A janela é coberta por um lençol, em vez de uma cortina. Pode ser que seja uma referência para a classe social em que eles estão, né, ali. Ele tem um edredom que parece muito com o edredom da Eleven, tipo, parece o mesmo edredom. Não sei se tinha poucas escolhas de edredom na época, mas parece demais. Volta lá no primeiro episódio pra vocês verem, parece muito. E ele tem pôsteres de bandas, bem anos 80, tipo Ram, e aí ele tem tocadores e muitos discos. A gente conhece esse gosto do Jonathan pela música, né? Desde a primeira temporada ele tem isso, é uma coisa que
une muito ele com o irmão dele, então é um traço da personalidade dele que a gente tem. E, na verdade, são os traços mais fortes, né? O amor dele pela música e o amor dele pela fotografia. O que me leva a pensar que o personagem do Jonathan poderia ser muito mais interessante do que ele realmente é, né? Porque ele é um artista. Ele gosta de música, ele gosta de fotografia, então por que ele é tão, tipo, sei lá, gente, eu não gosto do personagem do Jonathan. Vocês gostam dele? Alguém gosta dele? Ou, sério, me falem aqui nos comentários, porque não consigo. Ele é muito... blá, sei lá, não me vai. Nessa temporada, apesar das histórias serem meio divididas, né, como a gente já falou aqui, ele não se destacou muito pra mim, já falei isso pra vocês, né, ficou só atrás da Nancy, enfim. O Will e a Joyce estão ali sentados na cozinha, e o Will fala, tipo, nossa, que nojento, ele tava com a namorada dele e tal, nananã. E quando a Joyce coloca de volta as coisas na geladeira, porque os ímãs caíram no chão, a câmera foca num desenho que provavelmente foi feito pelo Will, do Bob, que era o namorado da Joyce na última temporada. Ele tá com uma capa de super-herói, ele tá com uma pose assim de voando de super-herói, e tá escrito Bob, super-herói. E que foi super triste quando ele morreu na última temporada, né? Inclusive os fãs tinham aí uma teoria de quem ia morrer nessa temporada por conta da letra B, porque na primeira foi a Barb, na segunda foi o Bob e nessa foi o Billy. Então era uma teoria dos fãs e eles meio que acertaram, né? Não sei se realmente eles vão matar todo mundo com a letra B, mas aconteceu. Bom, o Dustin tá no carro com a mãe dele, voltando do acampamento. Ele foi pro acampamento de ciências, ele tá tentando entrar em contato com os amigos pelo rádio dele, mas ninguém responde. E aqui, inserido nessa cena, a gente já tem uma dicasinha aí de como que vai ser a relação deles nessa temporada. Então, pra vocês verem como tudo é bem pensado. Cada fala indica uma coisa que vai estar ali dentro. Ele chega em casa meio arrasado, tipo, nossa, meus amigos esqueceram de mim e tal. Aí os brinquedos dele começam a tomar vida, ele vai atrás. E a gente descobre que é a Eleven que tá fazendo isso. E os amigos dele fazem, seja bem-vindo. Ele se assusta e joga todo o spray de cabelo na cara do Lucas. Quem lembra que quem deu o spray de cabelo pra ele foi o Steve, amorzinho, amo. Bom, a mãe da Nancy e do Mike, ela tá na piscina comunitária com as amigas, elas começam a se arrumar e flertar com o Billy, que assume a posição do salva-vidas. E até agora, eu não entendi qual é a dessa história do Billy com a mãe deles. Porque não deu em nada, não sei, não entendi. Alguém aí entendeu qual foi o intuito disso? Além de mostrar que ela tava num casamento triste, sei lá, não sei. Achei meio colocado ali, mas não pode ser, tem que ter um motivo, né? Se alguém aí entendeu, deixa aí nos comentários pra mim, porque não fez muito sentido pra mim. A gente entende ali que a parte comercial da cidade tá completamente abandonada, porque o shopping é novo, é uma novidade, tá todo mundo ali indo no shopping. Aí a Joyce tá ali colocando um pôster de promoção na vitrine da farmácia onde ela trabalha. Chega o Hopper e começa a reclamar da relação do Mike com a Eleven, e ela começa a dar conselho pra ele, enfim. E aqui a gente tem uma questão de produção muito, muito legal, porque as prateleiras estão recheadas de produtos dos anos 80, que ainda existem até hoje, então foi uma oportunidade muito boa de publicidade, né? E é bem legal porque as pessoas estão sempre, os produtores, né, estão sempre tentando inserir essas oportunidades aí. A Nancy chega no trabalho e a gente vê que ela tá estagiando no jornal da cidade, ainda no jornal local de Hopkins. E a gente vê que ali ainda tem as máquinas de escrever, enfim. E aqui fica muito claro o assunto do machismo. Só tem homens ao redor da mesa de reunião. E quando ela tenta dar ali uma ideia pro jornal, todo mundo tira sarro dela. Então aqui tá bem presente essa ideia. Inclusive, as pessoas também estão especulando. Vou falar sobre isso também. As pessoas também estão especulando que um dos caras ali na mesa, um meio loiro, meio esquisito, assim, é muito parecido com o Donald Trump e que isso foi de propósito. Não sei, né? Mas faz sentido. Bom, aí a gente tem aqui a parte que o Hopper pratica, né, o discurso que ele vai fazer pro Mike e pra Eleven. A Joyce fica encorajando ele ali, mas ele tá indo super mal, enfim. E a gente tem ali o primeiro momento deles nessa temporada que a gente percebe que eles se gostam. O Hopper chama ela pra sair, mas ela fala que não.
Aí o Will sente aquele arrepio na nuca de novo, a gente vê um monte de rato correndo de novo, mesma coisa. E aí a gente tem o ponto sem retorno deste segundo ato, que é o Billy assistindo a Mrs. Wheeler nadando lá na piscina. Ele vai lá, ele fica flertando com ela super, e aí ele chama ela pra sair. E ela tá assim, super anos 80, é muito engraçado o jeito que ela se veste, porque é muito chocante, assim, tipo, ela tá com uma sombra azul meio roxa, muito, muito louco. Mesmo nadando, ela sai, a sombra tá inteira, assim. Bom, a Joyce chega em casa, vê que não tem ninguém, ela começa a assistir TV, tá comendo, ela tá jantando, e ela lembra dos momentos dela com o Bob. E aqui a gente entende também por que ela falou não pro Hopper, né? Essa é uma outra maneira de a gente fazer uma coisa muito informativa e pouco expositiva no nosso roteiro. Aí os ímãs caem na geladeira de novo, enfim, a Nancy tá lá limpando o escritório, alguém liga pra ela, ela anota, ela é a única lá, então o telefone do escritório toca, ela atende e ela começa a anotar o que a pessoa tá falando. A gente ainda não descobre o que é nesse episódio. O Mike e a Eleven estão lá no quarto deles de novo, se pegando, no quarto da Eleven, né, de novo, se pegando lá. O Hopper tá deitado na cama, ensaiando o discurso dele. A gente vê ali que o quarto do Hopper tá em um lugar, tá montado, né, em um lugar que costumava ser outro cômodo da casa, porque ele tem a porta dele, na verdade, é uma cortina. Isso traz um lado muito fofo do personagem dele, porque a gente entende que ele deu o único quarto da casa pra Eleven, né? Enfim, ele realmente vê ela como uma filha, né? Então é muito fofo da parte dele. Aí ele levanta, vai, bate na porta, tal, entra pra conversar com os dois. Ele tenta iniciar a conversa daquele jeito que a Joyce ensinou pra ele, mas fica parecendo que eles estão meio que tirando o sarro dele. Nossa, fica com muita dó dele nessa parte. E aí ele perde a paciência e fala: não, Mike, sua mãe ligou, vou ter que te levar pra casa porque aconteceu alguma coisa com a sua avó. Aqui a gente tem uma atuação fenomenal dos três. As expressões de reação, cada um tá entregando ali junto com o diálogo, é muito legal. Se eu fosse vocês, entra lá na Netflix, reassiste essa cena e presta atenção nas reações que cada um tem com a fala do outro e como que eles estão atuando ali, porque é muito, muito, muito legal. Bom, aí agora a gente tem o ponto de virada número 2, que é quando o Hopper e o Mike brigam dentro do carro. A discussão deles é muito engraçada, porque a gente não espera que o Mike comece a xingar, o Mike começa a xingar ele lá, fala que ele é louco, que não sei o que, e eles ficam gritando um com o outro, é muito engraçado. E aí depois o Hopper impõe lá as condições dele, fala: não, vai ser assim, você vai me ouvir, enfim. Mas é uma cena muito engraçada. Logo depois dessa cena, a gente entra no terceiro ato. Já tá escuro, o Dustin ainda tá lá no morro tentando falar com a Suzy. Ninguém acredita que a Suzy é real, porque ele não conseguiu falar com ela, enfim. A Max e o Lucas pedem a paciência, falam que vai embora, o Will também vai embora. Aqui a gente tem uma dicasinha aí do que vai acontecer com o personagem do Will, que ele já tá começando a se sentir meio deixado de fora quando ele fala: não, mas vamos combinar aí de fazer umas coisas divertidas como a gente fazia antes e tal. E o Lucas fala que ele não acredita que a namorada do Dustin pode ser real, porque o Dustin fica falando que ela é inteligente e mais bonita que a Phoebe Cates. Phoebe Cates, como vocês já podem imaginar, era uma atriz muito famosa nos anos 80. Acho que o filme que vocês devem conhecer dela é o Gremlins, que é de 1984. O melhor é que se você for buscar fotos dela na internet, você pode ver que ela parece muito com a atriz que faz a Suzy, pequenininha. Bom, aí a Max, o Will e o Lucas decidem ir embora. A gente tem aí nessa cena ainda... Na verdade, a gente tem durante esse episódio inteiro e durante a temporada, enfim, muito de como funciona a relação da Max com o Lucas. Eles são completamente diferentes do Mike e da Eleven. Eles são completamente irônicos um com o outro, eles brigam o tempo inteiro, se provocam, é super bonitinho. E aí a gente vai passar pro clímax da história. O Dustin consegue um sinal de rádio, finalmente, e ele percebe que é uma língua estranha, e ele fica chocado quando ele reconhece que as pessoas ali estão falando russo. A gente vê o laboratório dos russos, né, ali passando aquela mensagem que ele tá ouvindo. E aí a gente já corta pra Mrs. Wheeler se arrumando pra sair com o Billy, que ela decidiu sair com ele. Depois ela acaba vendo ali o marido dela dormindo com a filha mais nova e desiste da ideia. Aí a gente vê o Billy dirigindo pela estrada e ele acaba batendo o carro em alguma coisa e acaba parando naquele galpão onde estavam os ratos. E quando ele sai pra dar uma olhada no carro, ver onde ele tá, tal, ele é puxado, né? Ele é
arrastado pro porão daquele galpão. E essa cena é realmente muito amedrontadora. Tem uma cena, né, no Stranger Things que dão medo mesmo. Eu tenho amigos que têm medo de assistir. E é uma das características, né? Porque eles se inspiram muito nesses filmes de terror dos anos 80. E aí acaba esse episódio, ou seja, esse episódio acaba em pleno clímax. A gente não tem uma resolução, a gente não tem nada, porque o Stranger Things usa isso muito bem de deixar você querendo mais. A gente também tem uma coisa muito legal nessa temporada, que é a declaração da orientação ali da Robin, que a gente acha que ela vai falar, não, Steve, eu também te amo e tal, só que aí ela acaba contando pra ele que ela é lésbica. Eu senti muita dosinha do Steve nessa hora, mas assim, muito legal que eles tenham introduzido ali uma personagem lésbica. E espero que o Steve encontre o amor dele na próxima temporada, porque ele é muito fofinho e ele merece. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa live, né? Ela foi um pouco mais comprida do que as outras, mas a gente conseguiu falar bastante aí das estruturas de roteiro, da estrutura desse roteiro, né? As partes da arte que estão muito inseridas nela, os desenvolvimentos dos personagens que estão desenvolvidos nela. Se você ficou com alguma dúvida sobre o roteiro ou sobre as curiosidades que a gente falou aqui, deixa comentário pra mim, me manda DM, pergunta o que vocês quiserem sobre cinema, sobre televisão, que a gente fala aqui, a gente traz pra nossa live, a gente traz para nossos conteúdos diários. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa terça-feira pra todo mundo. Vai lá no nosso blog que vai ter a análise completa do roteiro completo desse episódio. E também deixa uns comentários qual a próxima série que vocês gostariam de ver aqui na live pra gente analisar, tá bom? Uma boa terça-feira pra vocês, uma boa noite pra todo mundo. Obrigada por terem vindo. Até a próxima.